Eu vou só dizer recebo, né? Porque bom dia para vocês. Então, o Aquiles pediu para compartilhar um pouquinho, né, dos dons da gente com vocês. E uma coisa que eu sei fazer é contar história, né? Adoro uma história. E com as crianças é um pouco do que eu sei fazer. Então, alguns domingos atrás, o Aquiles trouxe para mim a tarefa ali de pensar numa arte para esse tempo que ele queria ter com todos nós, a respeito do texto de Lucas, né, 19, 18, que vai dizer assim: ocupem-se até que eu volte. Né? E aí ele falou que queria estar trabalhando essa temática com a igreja. E aí eu pensei, o que eu vou trazer para as crianças? Né? Como que eu vou trazer esse texto para as crianças? E aí eu lembrei de um livro do Max Lucado, um livro que eu adoro, literatura infantil. Eu até queria dizer que eu queria que as crianças ficassem, porque eu vou tratar com elas aqui. Já deixei uns biscoitos lá atrás, umas pipoca, está lá no banco, tem brinquedo ali. Eu mesma dei uns bonecos que faz barulho, então vocês não liguem aí, tá? Se começar a fazer uns barulhinhos de jato lá, fui eu mesma que dei os brinquedos para as crianças. A ideia da pessoa, né? Mas que fiquem, porque eu vou falar um pouquinho desse livro, né? Vou tentar ampliar um pouquinho para nós adultos, mas numa linguagem que as crianças consigam entender. Eu já contei essa história, alguns estavam presentes, outros não, mas eu vou contar ela hoje para vocês. E esse livro é um livro do Max Lucado, e eu adoro literatura infantil, porque eu acho que ela é muito rica em princípios, ela é muito rica em detalhes, né, daquilo que a gente tem para aprender, mas sempre numa linguagem, numa ilustração muito simples. E eu acho que Jesus se agrada disso, porque era assim que ele fazia. Enquanto ele caminhou por aí, ele ensinava as pessoas de uma maneira muito simples, né, com histórias, com coisas, com simplicidade. Então, esse texto é assim, de uma maneira simples, e a gente vai abordar a palavra, né, a partir dessa história. O livro chama O Presente Especial, do Max Lucado. Como a Marta disse, às vezes eu sou meio atarefada, e eu não consegui escanear para projetar lá para vocês as imagens. Então, eu vou fazer aquilo que a gente não faz, tá? Quando conta história para as crianças. Eu vou deixar vocês muito curiosos. A gente geralmente já vai contando e vai mostrando, que as crianças gostam de vendo as imagens, mas vocês não vão ver. Senão... Depois eu passo o livro, quem quiser, olha. Tá? Que vocês já são grandinhos, vocês que se aguentem. Vamos lá, então. Só para vocês entenderem, o Max Lucado, numa série de livros deles para as crianças, ele criou uma cidade, uma vila, chamada Xulingolândia, na nossa tradução do português, né? Xulingolândia. E essa aldeia, ela é formada por pessoas feitas de madeira. São bonecos, né, de madeira, que foram criados na oficina de Eli. Eli é o criador dos chulingos, ele vive no alto de uma montanha, e lá de cima ele vê Xulingolândia, né? E de vez em quando os chulingos precisam subir até lá para conversar com Eli, de acordo com a situação que eles estão vivendo. E aí vamos ver o que acontece aqui hoje. Martinello saiu da sua casinha, olhou o alvorecer alaranjado, muito cheio de luz, ouviu os passarinhos cantarem e sorriu. Que dia maravilhoso, Eli! Gritou para o seu criador. Eli levantou os olhos e acenou. A casa dele ficava na colina mais alta, mas não tão alta que não pudesse ouvir e ver as pessoas de madeira que fizera, os chulingos. Considere esse dia um presente, meu amigo, replicou ele em sua oficina. Martinello notou um pacote vermelho e brilhante na sua caixa de correspondências. Uau, o que é isso? Alguém comprou um presente para mim? E ele desembrulhou o pacote. Um martelo! Eu amo martelos. Mas quem será que me deu esse presente? Ele olhou na rua, de cima embaixo, mas não viu ninguém. Não muito longe dali, em outra casinha, a Lúcia, amiga do Martinello, fazia a mesma pergunta. Quem será que me deu esse presente lindo? Perguntava-se enquanto destampava a caixa que encontrara na porta da frente da sua casa. Um pincel, uma paleta de pinturas. Eu amo pintar, mas quem será que me deu isso? Farpa e Ripa moravam na mesma rua de Lúcia, e eles encontraram seus presentes aos pés da cama. Uau, obrigada, Ripa, exclamou Farpa. Não sei, não dei esse presente para você, respondeu Ripa. Você me deu isso? Ele levantou uma caixa verde com uma fita amarela. Não dei. Mas vamos abrir os nossos presentes.
Material de costura. Ripa levantou a sua agulha e um carretel de linhas. Eu amo costurar. Farpa também estava muito animado. Um violão, eu sei tocar violão. Quem será que comprou esses presentes para nós? E por quê? Acrescentou Ripa. Farpa e Ripa não eram os únicos chulingos curiosos. Hans, o padeiro, anunciou para sua esposa: veja, eu ganhei uma colher nova. Violeta, a florista, encontrou um lindo vaso no degrau da porta da sua casa. E até mesmo o prefeito e a sua esposa ganharam presentes. Veja, um balde e uma escova, disse com um sorriso radiante o prefeito. Eu amo limpar as coisas. Porque quando eu era um chulinguinho... Eu não, interrompeu a esposa. Não gosto de limpar é nada. Esse presente deve ser seu. E esse deve ser seu, replicou o prefeito, enquanto chegava ao fundo da caixa. Um livro. Uma história para chulinguinhos. Que delícia! Quem nos deu esse presente? Disse a esposa dele. Não sei, respondeu o prefeito, olhando para a rua, lá embaixo da janela do segundo andar de sua casa. Mas eu estou vendo alguns chulinguinhos que poderiam gostar dessa história. O prefeito e a esposa olharam para uma família de chulingos que parecia muito cansada. A mãe e o pai estavam inclinados, examinando a roda da carroça. Os 3 filhos deles, parecendo estar com frio e bem tristes, estavam sentados no banco de trás da carroça. No momento em que o prefeito e a esposa chegaram à rua, outros chulingos já estavam com a família. Martinelo, Lúcia, Farpa, Ripa tinham trazido seus presentes para a vila na esperança de descobrir quem os dera. Mas quando viram a carroça, eles empilharam os presentes e se esqueceram deles. O que aconteceu? Perguntou Lúcia para a família. Tudo deu errado, explicou o pai. A roda da nossa carroça quebrou quando atravessávamos a ponte. Quando a roda quebrou, a carroça inclinou e as nossas roupas caíram no rio e foram levadas pela água. A chuva molhou toda a nossa comida e nós estamos cansados e famintos. Para onde vocês estão indo? Viemos de longe para ver Eli, respondeu a mãe, mas acho que não vamos conseguir vê-lo. Estou tão cansada e com tanta fome. A voz dela foi diminuindo aos poucos e a sua cabeça pendendo para frente. Durante alguns momentos, ninguém falou mais nada. Ninguém sabia o que dizer. Mas Martinelo teve uma ideia. Virou-se para os amigos e propôs. Ei, pessoal, nós podemos ajudar essa família a ver a Eli. Isso mesmo, todos concordaram. Cada chulingo correu para trabalhar na roda quebrada. Farpa e Ripa tentaram arrancá-la, mas ela não saiu do lugar. Espere, deixe que eu faça isso, falou Hans, o padeiro. Contudo, quando ele deu um puxão, a roda se quebrou em 2 partes. Veja o que você fez, disse o prefeito. Deixe eu fazer isso. Mas quando ele levantou a roda, ela se partiu. Isso não vai funcionar, pensava Martinelo. Mas ele não sabia o que fazer. Estamos com tanto frio e com tanta fome, choramingava a mãe. Eu tenho roupas, gritou Hans, correndo na direção da sua casa. Sei cozinhar, gritou a esposa do prefeito. Declaração que fez o prefeito lançar um olhar sobre ela. Já cozinhei, ela disse, há muito tempo. E alguma vez eu acho que eu ajudei alguém a cozinhar. Mas eu posso tentar. Bem, talvez eu tenha ajudado alguém a cozinhar, né? Mas posso tentar. Ela não sabia cozinhar. Ela voltou com pão queimado e com sopa fria. E Hans trouxe roupas mas elas não serviam neles. As roupas feitas eram para o corpo baixo e rechonchudo de Hans. Martinelo disse para si mesmo, isso não vai dar certo. Mas ele também não sabia o que fazer. E ninguém sabia. A família ainda tremia de frio e o estômago deles roncava. E o pior é que os chulingos começaram a discutir um com os outros. Não dá para comer sua comida, disse o Farpa para a esposa do prefeito. E a sua roda que não roda, replicou ela. Quando Lúcia caía na gargalhada, Farpa berrou com ela. E você que nem ajudou em nada? Bem, não sei o que fazer. Nenhum de nós sabe, disse Martinelo. E esse é o que é o problema. Deixando-se cair sobre a caixa e apoiando o queixo nas mãos. Tem alguma coisa errada. Lúcia disse, pode apostar que tem. E o que é que nós vamos fazer? Martinelo levantou a cabeça e sorriu. Já sei, vamos perguntar a Eli. Todos aprovaram a ideia. Assim, subiram juntos a colina até a oficina de Eli. Martinelo bateu a grande porta de madeira e Eli, com um caloroso sorriso nos lábios, abriu. Ele usava um avental. Olá, amigos, exclamou e sentou-se no banco. Como posso ajudar vocês? Eles contaram-lhes a respeito da família de viajantes.
Enquanto descreviam a roda quebrada, Eli balançava a cabeça em assentimento. Sei, sei. Quando eles contaram sobre a roupa perdida e a comida estragada, ele de novo concordou. Sei, sei. Eles vieram vê-lo, Eli, acrescentou Lúcia. Eu sei, disse Eli com um sorriso. Você sabia? Perguntou Lúcia. Você sabia a respeito da roda, da comida e da roupa? Sabia. Você sabe que eles vieram só para ver você? E ele concordou de novo. Lúcia olhou para Martinello, eles se olharam e todos olharam para Eli. Então por que você não ajudou? Eu ajudei sim. Os chulingos ficaram muito confusos. Você ajudou? Como que você ajudou? Ué, eu enviei vocês. A nós? Vocês. Guiei-os através da vila para que pudessem ajudá-los. Ninguém falou nada por um momento, mas, enfim, Martinello disse. Esse é o nosso problema, Eli. Nós queremos ajudar, mas nós não sabemos como. A roda continua quebrada, os viajantes ainda estão com frio e a comida é muito ruim. Até mesmo a esposa do prefeito concordou. Parece-me que cada um está fazendo algo, mas ninguém está fazendo a coisa certa, explicou Eli. O quê? Farpirripa. Tentem fazer isso, disse Eli com um sorriso. Cada um de vocês faz o que sabe fazer de melhor. O pessoal pensou nas palavras dele. Façam o máximo que vocês puderem, do que vocês fazem melhor, repetiu Eli. Vocês ganharam presentes, não ganharam? Por um momento, ninguém falou. Então, Martinello se lembrou do presente. Eu ganhei um martelo. E eu tenho um violão. E alguém deu uma agulha, um carretel de linha, acrescentou Ripa. Um a um, os chulingos anunciaram seus presentes. Até que Lúcia se deu conta. Foi você que nos deu os presentes, Eli? E o criador concordou com um aceno e sorriu. Usem os presentes que dei a vocês. Não tentem usar um dom que não têm. Apenas façam o que fazem melhor. Eles, sentindo-se melhor, retornaram para a vila e foram direto para a pilha de presentes. Martinello pegou o martelo, olhou para a carroça e disse, vou consertar a roda com o martelo. Farpa pegou a agulha e o carretel de linha, está na hora de fazer algumas roupas. Ranzo padeiro cozinhou com a sua colher e o prefeito limpou a carroça com a escova. Lúcia decorou-a com belas pinturas. Depois de o padeiro alimentar a família e Farpa terminar de fazer as roupas, a esposa do prefeito leu histórias para as crianças e Ripa cantou canções para elas, mas não por muito tempo. A família estava tão cansada que logo caiu no sono. Os chulingos concordaram em voltar na manhã seguinte e levar os viajantes até Eli. Quando o sol se levantou, um grupo de alegres chulingos conduziu a carroça e a família até o alto da colina. Os passarinhos cantavam, os chulingos sorriam. Quando chegaram à casa de Eli, esse ficou muito contente em vê-los. Olhe só como vocês progrediram. Fizemos muitos progressos mesmo, Eli, disse Martinello com um sorriso. Obrigado pelos presentes. Você sabe de mais alguém que precisa de ajuda? E aí a gente encerra essa história. Legal, né? Bem simplesinha. Tem muitas histórias assim, bem bonitinhas do Max Lucado, que eu gosto bastante. Então, o que eu vou destacar desse livro para a gente, que a gente vai conversar um pouquinho, é essa frase. Usem os presentes que eu dei a vocês. Não tentem usar um dom que vocês não têm. Apenas façam o que fazem de melhor. Então, quando Aquiles me pediu para fazer aquela arte, né, que veio nas moedinhas que vocês receberam, a primeira coisa que me veio na mente, o Espírito Santo colocou no meu coração, foi as mãos, né? Porque eu entendi, assim, o Espírito Santo trouxe para mim que aquilo que a gente precisa para fazer alguma coisa já está nas nossas mãos. Deus coloca nas nossas mãos no momento oportuno. Então, ou já está lá, ou Deus vai providenciar, né? Então, e essas ferramentas, isso que a gente vai usar, vão servir como sementes mesmo, que vão ser plantadas e vão frutificar e vão gerar, mas isso ficou muito forte no meu coração. As ferramentas que a gente precisa já estão nas nossas mãos ou vão chegar nas nossas mãos no momento oportuno. Tá? No livro, quando a necessidade chegou naquela comunidade, as ferramentas já estavam na mão dos chulingos. Então, veja que quando a família apareceu, os presentes já haviam sido dados. Não é? Eles não precisaram ir buscar nada, eles só não tinham percebido ainda. Né? Eles não tinham, eles não sabiam ainda como usar, eles não sabiam ainda o que fazer, mas já estava nas mãos deles.
Eu gosto dessa comparação de Deus com Eli. Eu gosto da maneira suave como isso vem. Porque, para mim, assim, essa visão de que Deus está no alto de um monte, mas um monte não tão alto, onde Ele é capaz de ouvir, né, onde Ele é capaz de ver as nossas necessidades, de se comunicar com a gente, isso é muito, muito gostoso. Né? Eu gosto disso. Eu queria colocar para vocês, assim, uma questão. Você percebe que quando os cholingos não sabiam o que fazer, as confusões começaram, né? Eles começaram a se brigar entre eles, ficaram muito confusos, muito perdidos, e às vezes a gente parece que acaba caindo num sentimento de que Deus está lá num alto monte, se divertindo com as nossas crises, com as nossas confusões, né? Porque daí você pega um, tenta fazer uma coisa, o outro não dá certo. Isso soa até engraçado, né? A gente até ri disso, mas Deus não ri. Deus não se agrada de que a gente fique ali perdido, né? Se batendo igual o carrinho de bate-bate, né? De choque. Não. Deus se agrada que a gente consiga dar conta dos planos que Ele tem para nós, né? Deus, assim como Eli que trouxe, quer trazer para nós, assim como Eli trouxe para os chulingos, a revelação, né? Que eles trouxeram a luz, que eles pudessem entender o que eles tinham nas mãos, né? E para que servia. E a importância da gente enxergar, e até a canção, né, estavam cantando antes de Emaús, eu acho muito legal, essa questão da gente não conseguir ver o que está na nossa cara, às vezes. Né? Eu gosto muito, o Espírito Santo falou muito comigo uma vez que nós estávamos em família, viajando, né, para variar, que eu gosto bastante, porque Deus fala muito comigo nesse momento. A gente estava, acho que em Garopaba, e a gente saiu para andar numa praia que tinha que passar no meio de uma fazenda, lá você andava no meio das vacas, daí você pulava umas pontes, cruzava uns riozinhos, até que você chegava na tal da praia. E quando a gente chegou lá, a praia era meio deserta e tinha um grupinho de pescadores assim, e eles estavam admirados, olhando, era junho, era essa época, era época de tainha, então os cardumes eram gigantes e eles estavam lá na praia e eles estavam deslumbrados com aquilo que a gente não enxergava, né? E aí eu falo para o Jeff, mas aonde que eles estão vindo? Eles estão falando que tem um monte, aonde que está que eu não enxergo? Só que eu sou meio metida. Daí eu fui lá para um e perguntei. Eu falei, escuta, mas como é que vocês sabem que tem tainha aí? Daí ele falou para mim, ó, vem aqui. Me parou assim e falou assim, ó, quando a onda levantar, você olha lá no topo dela, bem lá na ponta. Aí eu fiquei esperando a dele. Ele falou, agora, quando a onda levantar, olha. Daí eu olhei. Aí eu consegui enxergar. Tinha muita, era um cardume inteiro, ficava cheio de pontinho, assim, elas chegavam a pular para fora. Mas eu não conseguia ver sem ele me ensinar como é que se enxergava. Mas isso não quer dizer que as tainhas não estavam lá, as tainhas já estavam lá. Tinha cardumes ali, só que os meus olhos não eram capazes de ver. Até que alguém trouxe um ensinamento para mim, até que eu pude aprender. Então, eu vejo, às vezes, e vejo nessa história, da mesma maneira. Né? As ferramentas, o que a gente precisa, a gente, às vezes, ainda não é capaz de enxergar. E os chulingos, sabiamente, sabiam onde encontrar isso. Foram até Eli. Então, que a gente possa enxergar isso também. E o ensino é uma coisa que, para mim, é uma coisa muito importante. Né? Eu trabalho na educação, a gente acaba tendo o jeito sempre, né? Alguém pergunta um negócio, você já fica explicando, mania de professor, né? Era só para dizer sim ou não, e você fica blá, 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 falando, explicando. Mas eu acho que faz parte, e eu gosto muito de Salmo 119, do 9 ao 10, porque eu acho que ele retrata muito isso. Eu vou ler, eu preparei tudo isso aqui em duas versões. Eu gosto muito da mensagem, então usei a mensagem e usei a Almeida atualizada. Essa versão da Almeida, ela vai dizer assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei, mas não me deixes fugir dos teus ensinamentos. Na mensagem, isso fica um pouquinho mais claro assim para mim, uns detalhes que eu gosto muito, que diz assim: como pode o jovem viver uma vida pura? Seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra. Estou decidido na tua procura. Não permita que eu passe sem ver as placas que puseste no meu caminho. Então, como pode a gente aprender? Como pode a gente crescer? Né? Então, a Bíblia é como um mapa. Né? E as crianças aí sabem, quem gosta de filme de aventura, sabe que para encontrar o tesouro, né, que os mapas geralmente conduzem, a gente precisa das pistas. Né? Nessa versão, a gente vai ouvir as placas. Então, Deus tem deixado pistas, placas
por todo o caminho, nós vamos encontrar. E aqui a gente vai ver assim, ó, não me permita que eu passe sem ver as placas que puseste no meu caminho. Não me permita que eu ande, não enxergue as pistas. Então, Deus tem dado pistas para nós, daquilo que Ele quer que nós façamos, né? Então, que a gente não se distraia, que a gente fique atento. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, eu acho assim, quando a gente vai para a palavra, vai buscar entender quem Deus é. A gente começa entendendo também quem nós somos, o que nós temos nas mãos, e a gente vai percebendo essas pistas que Deus vai deixando no nosso caminho. Tem um texto de Daniel 11:32, que a gente vai ouvir uma promessa, assim, que diz assim: um povo que conhece a Deus será um povo forte e poderá fazer proezas. Então, eu vou repetir para vocês. Um povo que conhece a Deus será um povo forte e poderá fazer proezas. Então, quando a gente busca nesse caminho conhecer mais e mais de Deus, a nossa identidade vai se formando. Será um povo forte e poderá fazer proezas. Então, o que nós faremos serão coisas grandiosas diante de Deus. Quem nós somos, seremos um povo forte. Algumas traduções vai dizer, serão guerreiros. Né? E você vai ler na raiz da palavra, guerreiros têm firmeza na tomada de decisão, guerreiro tem essa questão da proatividade, está sempre pronto, né, para agir, sabe fazer boas escolhas. Então, Deus está dizendo, um povo que conhece a Deus, conhecer a Deus, saber quem você é e fazer aquilo que Deus tem para que a gente faça, né? Muita confusão, muita dor, muita insegurança vem do fato da gente não conhecer a Deus de verdade, né, no dia a dia. Então, a gente sabe de Deus, a gente sabe. Eu falei isso com as crianças esses dias atrás, a gente conhece, a gente sabe de Deus, mas será que a gente experimenta, né, esse relacionamento, conversar com Deus, como os chulingos subiam aquela montanha, né? E conversavam tão próximos ali, de forma tão amigável, né, com uma certa amizade com Eli. Será que a gente vive esse relacionamento? Estávamos conversando com as crianças, né, sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Quando os chulingos vão até Eli, eles sabiam que ele era o único que podia trazer a clareza para aquilo que eles não viam, né? Para acabar com aquela confusão que eles estavam vivendo e para ajudar eles a ajudarem. Então, eles tinham um coração disposto, eles queriam fazer algo por aquelas famílias, só que eles não sabiam o que fazer, né? Nem como fazer. E eles sabiam onde buscar, então eles foram buscar de Eli, eles foram buscar conhecer mais de Eli, saber o que ele queria, né? E eles foram sinceros nas limitações que eles tinham. Eles disseram para Eli, olha, a gente não sabe o que fazer, né? Eles foram sinceros. E Eli revela, né, para eles que ele mesmo mandou a família. Quando ele fez isso, ele já tinha deixado os presentes, né, que já haviam as pistas, e ele então traz essa revelação, traz luz para que eles pudessem ver o que estava diante dos olhos deles. Reconhecer quem Deus é, saber quem nós somos, nos ajuda a compreender o que o Pai espera de nós. Lembrar que as nossas ferramentas já estão nas nossas mãos e não estão ocultas nem escondidas de nós. Então, eu quero deixar bem claro para todos, para hoje aqui, 3 pontos, né? Esse relacionamento real e diário, né? Esse estudo da palavra, que vai nos ajudar a entender mais de Deus. Quem nós somos, a questão da nossa identidade, né? Olha como os chulingos estavam ali antes de entender bem certo o que eles tinham nas mãos, quem eles estavam muito confusos, né? E como seguir essas pistas. Essa questão da identidade, da confusão, né? A gente hoje a gente vê muita questão da psicologia, às vezes a gente fica até um pouco preconceituoso, às vezes, com algumas questões, e a gente diz que isso é muito mimimi hoje da geração atual. Mas as crises de identidade, elas já são bem antigas. A Bíblia mostra para a gente já, e eu separei quatro episódios ali da Bíblia, onde a gente vai ver essas crises de identidade aí do povo.
E eu vou começar com um texto que eu trabalhei com as crianças, quando a gente fez o Acampa Dentro, né, há um tempo atrás, a gente falou sobre... A gente queria reproduzir o tabernáculo, queria reproduzir o Pentateuco, né, aquele período dos livros. E numa das brincadeiras que a gente fez com as crianças aqui, eles foram os espias que visitaram a Terra. Foi bem legal, eles desceram lá da cozinha, a gente fez um monte de coisa tenebrosa ali, meio assustadora para eles, para que eles visitassem ali e depois eles iam trazer para a gente a experiência deles. Então, o primeiro episódio que eu quero conversar com vocês, essa crise de identidade, eu vou falar dos espias, né, que é um texto que as crianças conheciam. Mas eu queria lembrar para vocês alguns detalhes. Todos os espias, todos os 12, eles pertenciam à mesma comunidade, né? Todos eram da mesma comunidade. Todos eles acreditavam no mesmo Deus, né? Nenhum deles acreditava em outra coisa, todos eles. Ou seja, viviam as mesmas coisas, eles viviam na mesma comunidade, eles tinham os mesmos ensinamentos, eles acreditavam no mesmo Deus, mas eles se enxergavam de forma diferente. Em Números 13, 33, a gente vai ler bem assim, ó. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, veja, a síndrome do gafanhoto, né? Alguns estudos, né, vão mostrar que o povo egípcio, eles tinham essa síndrome de gafanhoto, que era esse medo, né, esse resquício da escravidão, né, que eles viveram no Egito. Então, eles sentiam medo, eles se achavam menores, eles tinham dificuldade de tomar boas decisões, eles tinham desconfiança dos seus líderes, né, eles tinham falta de firmeza. Isso tudo era resquício, isso tudo é o que sobrou para eles de tantos anos de escravidão, né? Então, alguns deles ainda mantinham esses comportamentos. Mas o que mais chama atenção aqui nem é isso, porque assim, era meio que, digamos assim, normal, né, eles terem muito isso arraigado neles, já que eles viveram todo esse tempo de escravidão. Agora, olha o que eles falam no finalzinho do versículo. Éramos aos nossos próprios olhos, então eles se enxergavam assim, e éramos também aos olhos deles. Se os gigantes tivessem encontrado eles e pensado alguma coisa a respeito deles, eles teriam morrido. Eles não foram vistos por gigante nenhum, ninguém viu eles. Se tivessem sido, não é? Teriam acabado com eles. Então, eles estavam confabulando, eles estavam imaginando como que os gigantes estavam vendo eles. E muitas vezes, né, na nossa identidade, a gente é paralisado pelo medo do que os outros vão pensar a nosso respeito. Coisas que nem foram ditas, nem pensadas, e nem... Imagina, são as confabulações da nossa mente. Então, a gente é paralisado, muitas vezes, por isso. Foi o que aconteceu com os espias. Eles tinham uma visão deles, mas eles também estavam pensando no que o outro disse. E aquele outro nem viu eles. Se tivesse visto, já era, né? Eles não teriam sobrado para contar a história. Então, veja só o que o medo faz. A mentalidade do medo fizeram com que eles achassem isso, né? E outro dia também, já estudando isso com as crianças, eu falei com eles um pouquinho sobre o medo, né? Nós fizemos ali uma dinâmica, sentei com eles ficaram me contando um pouco, e até vou falar para vocês, pais, boa parte dos grandes medos que eles apontaram ali está relacionado a se perder dos pais, a acontecer alguma coisa com os pais, né? A maioria dos medos tem a ver com isso. São confabulações, não são medos reais. Depois, conversando, apareceram os medos de escuro, o medo do galho que balança lá na árvore. Eu contei uma história que eu também tinha dessas. Então, poucos medos são reais. A maioria deles são confabulações da nossa cabeça. É o medo do que ainda nem sequer existe, né? São mentiras que o inimigo vai lançando a fim de paralisar, né, as nossas ações. O segundo exemplo que a gente vai ver é Jacó. Diferente dos espias, diferente de que nem ouviram nada de ninguém, né? Jacó recebeu um nome que foi dado para ele por homens, né? Jacó, em Gênesis 25, 26, a gente vê a história de Jacó. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, e por isso ele recebeu o nome, né, que era segundo o que os homens estavam vendo. O nome que foi dado para Jacó
foi dado porque os homens viram ele agarrado no calcanhar do irmão. E aí ele foi, né, tem todo o contexto de que lá o nome significa enganador. Depois que nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, e por isso lhe chamaram Jacó. Né? E aí continua ali, era Isaac, de 60 anos e tal. Aí, todo mundo conhece um pouquinho da história de Jacó, né? Passou a vida inteira ali, roubando as bênçãos do irmão, tentando levar vantagem em todas as coisas. E assim ele foi vivendo, até que lá em Gênesis 28:10, Jacó, obedecendo ao pai dele, saiu em busca de uma esposa. E aí ele tem um sonho, né? Nesse trecho aqui, Jacó tem um sonho. Eu vou ler para vocês ali, do 10 até o 16. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez lá seu travesseiro e deitou ali mesma para dormir e sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitados, eu te darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, porque não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quando Jacó deitou naquela noite, Jacó via apenas duas dimensões da vida dele, né? O que estava atrás dele, que era o passado, né? E o que estava na frente dele, que era o futuro. Então, ele tinha medo do irmão, que ia vir atrás dele de qualquer jeito para tentar acabar com a vida dele, por tudo que ele já tinha feito, e a ordem que o pai dele tinha dado para ele de ir e encontrar uma esposa. Então, ele tinha essa busca, né, pela esposa, pela família que ele ia construir ainda lá na frente. Nessa noite, nesse sonho, que marca a história, a trajetória de Jacó como um primeiro sinal de relacionamento, de vida espiritual com Deus, né? O primeiro momento em que Jacó tem um encontro com Deus. Nessa noite, Deus entrega para ele o presente, né? Não um presente qualquer, mas o presente, o dia presente, né? Pelo que ele ia trabalhar, pelo que ia lutar, né? Mas ainda assim, no final, depois se vocês continuarem um pouquinho para frente, Jacó vai fazer uma oração, e a oração dele ainda é barganha pura, né? Porque era o jeito dele. Então, se o Senhor me der pão, se o Senhor isso, Jacó estava preocupado com todas as coisas ainda que ele precisava. E a gente vai ver a troca do nome de Jacó uns 20 anos depois, né? Passa-se um tempo. Então, não foi num encontro ali rápido. Jacó teve um primeiro encontro naquele momento, né? Mas ele vai ter essa mudança lá em Gênesis 32:22, num lugar chamado Peniel. Jacó para de pedir coisas materiais e luta com o anjo pedindo a bênção de Deus. Naquele tempo, Jacó teve a sua vida transformada de dentro para fora, né? E Deus mudou o seu nome. Jacó nunca mais andou bem fisicamente, porque naquele dia ele foi ferido, né? Ele teve o quadril ferido. Mas, enfim, ele começou a andar bem espiritualmente. De enganador, ele se tornou um verdadeiro patriarca. Ele abençoou o faraó, ele abençoou os seus filhos, ele abençoou os filhos de José, né? Então, a busca, a descoberta e a busca de quem Deus definiu a identidade de Jacó e mudou a história de Jacó e o que ele iria fazer a partir dali. Então, aqui lá nos espias a gente viu um povo que estava confabulando sobre o que os outros pensavam deles, né? Em crise por conta disso. Aqui a gente tem um homem em que o que os outros viram nele, pensaram dele, definiu, sim, por muito tempo, né, a sua história. E aí, num encontro que não durou um dia, mas, né, mais de 20 anos, Jacó levou para adquirir a maturidade, né? A maturidade espiritual de Jacó, quando foi alcançada, mudou as coisas que ele fazia, e ele passou de enganador, de um homem conhecido como enganador, a um homem abençoador,
que teve a oportunidade de abençoar, né, Faraó, abençoar seus filhos, abençoar os filhos de José. E aí agora a gente vai ver um terceiro. Esse aqui, ele é ligeiro. Esse aqui é mais rápido para pegar as coisas. Assim. A gente vai ler 1 Coríntios 15, 9 e 10. Paulo falando, né, aos Coríntios, falando à igreja, e ele diz assim, se você ler só o 9, você vai ler assim, ó, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, você pode, olhando só o 9 aqui, você vai dizer, Paulo também tem crise de identidade, né? Está lá, aprisionado pelo passado, sofrendo. Mas não. Ele vem o versículo 10. Ele está ensinando a igreja e falando com maturidade. Ele vai dizer, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, Paulo, ele sabe quem ele é, ele sabe do passado dele, ele sabe as coisas que ele fez, ele sabe das limitações dele, mas ele sabe que a graça de Deus é suficiente para aquilo que ele precisa fazer, para aquilo que ele precisa ser. E que é essa graça que dá as ferramentas para ele agir. Eu acho que Paulo, até pela emergência da igreja, pela necessidade do tempo que ele vivia, foi um processo mais rápido, né? Paulo foi... E ele, claro, foi crescendo espiritualmente, mas quando ele entendeu o que Deus tinha para ele entendeu, né? Mais rápido, mais... Então, os espias se viam de uma forma e achavam que os outros também os viam assim. Eles eram paralisados pelos pensamentos dos outros. Jacó recebeu dos homens um nome, uma marca, e viveu assim até alcançar a maturidade espiritual. E mesmo depois de ter um encontro poderoso com Deus, isso foi demorado até acontecer. Paulo já era maduro, teve um encontro transformador e tinha clareza de quem Deus era e que sem esse Deus ele não era nada, né? Então, ele já sabia disso. E agora a gente vai para o último, meu queridinho, João. Eu gosto muito de João, porque eu gosto muito de livro, que nem eu falei, né? E João tem uma escrita poética, então eu gosto tanto do livro de João. Mas, em Marcos 3,17, vemos Jesus chamando 2 irmãos para caminhar com ele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais Jesus chamou de Boanerges, os filhos do trovão. A Bíblia não explica muito bem por que eles eram os filhos chamados filhos de trovão, mas a gente deduz lá ali na frente. Agora pensa, se o próprio Jesus te dá um apelido, né? É porque não deve ser muito fácil. Ai, ai. Em Lucas 9:54, a gente vai ver esses 2 irmãos dizendo assim para Jesus. Então, eu vou contextualizar para vocês rapidinho. Jesus entra, né, num determinado povo. Os samaritanos não aceitam bem Jesus. Jesus chega e os samaritanos não tratam bem Jesus, não recebem bem Jesus. E aí, os dois bonitos, chegam para Jesus e dizem assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, querem que mandemos fogo do céu para consumir esse povo? Então, imagina que gente boa, né? Eles já queriam chegar resolvendo o problema, tacando fogo em todo mundo. Então, talvez, por aí, a gente já deva perceber por que eles eram os filhos do trovão, né? Por que eles tinham esse comportamento. E aí, a gente vai ver na mensagem, o Eugene Peterson, ele abre o prefácio do livro do Evangelho de João, falando sobre isso. Quando jovem, diz bem assim, quando jovem, era conhecido como filho do trovão, e no final da sua vida se apresenta apenas como aquele a quem Jesus ama. João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Aquele jovem que queria tacar fogo em todo mundo, mais tarde vai escrever para as igrejas que ele pastoreava, nas cartas de 1ª, 2ª, 3ª João, orientando seus filhinhos queridos, e que não devia ser uma orientação muito fácil, né? E a sua escrita poética, apaixonada por Jesus, revela um João amoroso, né? Um João paciente, um João é uma expressão de que, sabendo quem Jesus é, a gente vai também saber quem nós somos. Então, ele passa, né, de um cara que queria tacar fogo em todo mundo, né, na sua juventude, resolver as coisas de uma maneira mais enérgica, para um pastor amoroso, paciente, lá no final da sua vida. Então, essa caminhada, né, e João caminhou bem de perto com Jesus, João pôde estar perto de Jesus, buscou estar perto de Jesus, né? A gente vê o quanto que João tenta estar perto de Jesus ali. Então, ele
nessa busca dele foi se transformando, né, em quem Jesus esperava, quem Deus tinha, o que Deus tinha para ele, né? Então, os 3 pontos aqui que a gente estava falando: relacionamento real e diário, né? Saber quem Deus é, quem nós somos, né? A nossa identidade, a transformação que saber quem Deus é vai gerar na nossa vida. Nós vamos ser transformados, né? E aí seguir as pistas, né? Entender o que Ele quer que a gente faça. Então, nesses 4 exemplos que a gente viu ali, aqui no livro dos Chulingos, né, quando eles sobem a montanha, todos eles, ou no caso dos espias, não tinham, eles sabiam quem Deus era, mas não tinham um relacionamento verdadeiro, aqueles 10 que tinham essa visão, não tinham aquele relacionamento verdadeiro, que acreditava realmente em quão poderoso e capaz, né, das coisas Deus era. Aí vemos em Jacó, Paulo, João, e tantos outros exemplos que a Bíblia traz, né, de homens que foram sendo transformados, né, por meio da palavra, por meio do conhecimento de Deus, de Jesus. E aí essa identidade firmada. Então, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho nas minhas mãos, né? Eu sei quais são as ferramentas, o que Deus colocou nas minhas mãos, eu conheço isso. E aí eu tenho que seguir as pistas agora, né, para conseguir dar conta daquilo que Deus quer que eu faça. O que será que Deus quer de mim? O que será que no meu dia a dia? Então, eu já sei quem Ele é, eu já sei quem eu sou, eu já sei o que Ele me deu, o que Ele pôs na minha mão, mas eu não sei o que é para fazer ainda. Às vezes, eu não consigo ver. Para isso, tem as pistas, né? Eu vou colocar algumas coisas aqui que eu penso muito, sabe? Às vezes, eu penso assim, ó, eu tenho filho, né? Eu tenho. Deus me deu filhos, né? Deus me deu os filhos, 3, no meu caso. E o que será que Ele espera de mim com esses filhos? Né? O que será que Ele quer de mim com os meus filhos? Essa já é uma pista. Eu tenho algo para fazer. É urgente que seja feito, porque os anos passam rapidamente. Então, tem algo ali para ser feito. Eu tenho um marido, eu sou casada, né? Tenho um marido lá, né? O que será que Deus espera de mim? Aliás, hoje é dia dos namorados, viu? Né? Dá uma agradada no marido. Meu marido já me agradou, eu já agradei ele. Então, dá uma agradada no marido. Mas, dentro de um casamento, o que será que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim, do meu casamento? Eu tenho uma profissão, né? Eu trabalho, tenho uma profissão que eu escolhi, é algo que sempre mexeu comigo, com o que eu gosto de fazer. Eu levanto todos os dias para ir para o meu trabalho. Eu saio da minha casa, às vezes, dependendo de cada um, da maneira, do horário, mas você passa mais tempo envolvido com as pessoas do teu trabalho, da tua profissão. Tempo útil, né? Porque vamos descontar o tempo que a gente dorme, por exemplo. Se a gente for botar na ponta do lápis, às vezes você passa mais tempo envolvido com o teu trabalho, com as pessoas do trabalho, com a tua profissão, até do que com as outras pessoas mais próximas. E aí, o que será que Deus quer de mim? Naquele lugar, com aquelas pessoas, fazendo o que eu faço, o que será? O que será que Deus tem para mim? Né? Se eu sou estudante, né? O que será que Deus tem para mim naquele lugar onde eu estou estudando, as pessoas que estão à minha volta? Né? Se eu sou filho, né? Eu tenho pais, eu tenho mãe, qual o meu papel de filho? O que Deus espera de mim? Né? Eu pertenço a uma comunidade, né? Como esta, eu pertenço a um grupo de pessoas, e aí, o que será que Deus espera de mim? Né? Quais são as necessidades que se apresentam quando eu estou com os meus filhos? Quais são as necessidades que se apresentam quando eu estou com meu marido? Quando eu estou no meu trabalho? Quais são as necessidades que se apresentam quando eu estou na comunidade? Quais são as necessidades dessa casa, dessa comunidade, das pessoas que estão aqui? Quais são as necessidades? E como que eu reajo diante dessas necessidades? O que eu tenho nas minhas mãos? O que eu posso oferecer? O que eu posso ofertar? Né? Talvez, eu sempre penso assim, ó, talvez Deus chame alguns de nós, Deus chame a nós para coisas grandiosas, assim, sabe? Para um sonho, para um projeto diferente, de tudo que você já viveu na vida. Talvez Deus te chame para isso, talvez esse projeto, esse sonho vai impactar milhares de pessoas. A gente não sabe, né? A gente não sabe quais são os planos de Deus. Mas também talvez isso nunca aconteça. Talvez nós nunca vamos ser chamados para algo que vai impactar milhares de pessoas. Mas a gente, mesmo assim, não foi deixado de ser chamado para impactar pessoas.
Somos filhos, somos estudantes, somos profissionais, somos mães, pais, somos esposos. Tem gente que está em volta da gente que vai ser impactado pela nossa maneira de ser. Talvez não vai ser nesse mega, nesse grande, talvez sim, para alguns sim, mas acho que para a grande maioria não. Vai ser no diário, no trivial, no cotidiano. E aí, o que a gente, né, vai ter? O que a gente vai ter feito? Às vezes, eu coloquei algumas coisas que eu pensei ali, que eu vou ler para vocês, para não me perder. Às vezes, eu acho que a gente perde um tempão procurando fazer, tentando entender o que Deus espera, achando que existe um mistério em volta disso. E a gente não percebe as possibilidades do cotidiano. O trivial é tão comum, mas é tão comum que ele passa desapercebido, porque a gente é muito acelerado. Mesmo quem é mais lento, né, assim, devagar, não é o meu caso, eu sou bem acelerada, mas a gente passa, às vezes, com tanta coisa na cabeça, que a gente não para para prestar atenção naqueles, sabe, quando está ali numa conversa, ali às vezes arrumando café, quando está o teu filho solta uma coisa, e você, o Espírito Santo te chama a atenção, mas daí você vira o leite e já vai derramar, ou sei lá, outra coisa vai acontecer, e você perdeu aquela oportunidade de semear e de ser intencional, de ser, sabe? E, às vezes, ouvindo outras pessoas. A gente, às vezes, é muito rápido. Eu falo isso por mim, porque eu tenho mania de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, às vezes, nesse de fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente faz tudo meio que pela metade, assim, ou não prestando muita atenção. Então, é complicado. A gente já falou de como que o passado, por exemplo, né, lá no caso dos espias e de Jacó, escravizaram eles, né? Então, o passado, o fato de ter vivido escravo no Egito, o que as pessoas acreditavam que Jacó era, tudo isso aprisionou eles. O passado aprisiona, mas o excesso de futuro também aprisiona, né? Ficar com os olhos só pensando, no que vai ser, de como que será, bababá, também aprisiona, também deixa a gente preso e rouba, e esses extremos roubam a gente de viver hoje, né? Hoje, o que eu fui chamado para fazer? Hoje, né? Hoje, agora são quase 11h30, né? A gente já acordou e já viveu um bocado de coisa. Já fez café, já conversou com o marido, já conversou com os filhos, já parou ali, quem não chegou atrasada que nem eu, já teve tempo de ouvir o povo ali, alguém já conversou, já, de repente, mandou uma mensagem para alguém, já falou com a mãe, já falou com alguém, né? Já aconteceu muita coisa hoje. E ainda tem um dia inteiro pela frente, muita coisa para acontecer. Se a gente não ficar atento no que Deus está fazendo, nesses detalhes, se a gente perder as pistas, se a gente perder as placas que estão no caminho, se a gente passar muito rápido pelas placas, é assim na estrada, né? Se a gente passar rápido, você diz, meu, o que estava escrito naquela placa mesmo? Perdi ali, não vi. Ixi, né? Era para não virar, ou né, diminuir a velocidade, um radar logo à frente, sei lá, que está cheio de radar agora. Então, não sei. Se a gente for muito rápido, a gente perde essas pistas, a gente perde essas placas. Então, a gente precisa desacelerar, prestar atenção, pedir ajuda do Espírito Santo, pedir ajuda de Deus, ir à presença dEle, buscar entender o que Ele tem preparado para nós nesses mínimos detalhes. A vida está acontecendo e os capítulos da nossa história estão rolando. O nosso legado está sendo construído hoje. Não é amanhã, não estou me preparando, né? A gente está sempre em busca de estar avançando, mas muitas coisas que a gente fizer hoje vão ter impacto amanhã, vão mudar a nossa história. Muitas decisões que eu tomar hoje, muitas escolhas que eu fizer daqui a pouquinho ali, eu vou tomar uma decisão, vai impactar a minha vida lá na frente. Então, por isso de estar atento, não estar disperso, não estar distraído, né? Estar pronto. Lembra lá quando a gente falou de Daniel no começo? O guerreiro, ele é conhecido, né? A gente vai pegar algumas coisas que eu vou mostrar por ser sábio na tomada de decisão, por ser rápido, por ser proativo, mas não esse rápido que a gente falou, rápido porque está preparado, porque já está armado, porque já está pronto, né? Banalizamos o trivial, o cotidiano, e embelezamos, às vezes, a novidade, o grandioso, e deixamos o simples ficar desapercebido. Lembrando que as raízes, que são nutridas mesmo, elas estão onde ninguém vê, né? As raízes começam a ficar muito expostas, é porque elas estão buscando,
né, nutriente fora, mas as que são, a gente não enxerga. Então, o principal, o primordial da vida, às vezes, a gente não enxerga, se a gente não prestar bem atenção. E aí, voltando lá para os chulingos, eles não precisaram procurar pelo que fazer com seus dons. Eles não precisaram ficar perambulando por aí, analisando, buscando. Eli enviou diante deles as necessidades. A família, daquela família, da comunidade, as necessidades estão por aí. A gente não tem que ficar saindo procurando, caçando. Deus está mandando as necessidades. Eles precisaram usar as pistas que Ele deixou, usar os presentes que Ele deu. As ferramentas já estavam nas mãos deles. E quais são as ferramentas que nós temos na nossa mão? Será que algumas delas a gente deixou de lado, fez igual o chulingo, foi correr, atender uma coisa lá e nem prestou atenção no que tinha e deixou tudo de lado, lá a ferramenta? Será que eu tenho clareza? Né? Será que eu sei que algumas coisas que eu tenho na mão me foram dadas por Deus? Porque às vezes a gente banaliza, às vezes a gente acha que não linka, né, com Deus algumas coisas. E para eles assim fazia muita diferença saber quem tinha dado as ferramentas, né? Os chulingos não sabiam, e por não saber, eles largaram os presentes de lado. Eles não sabiam quem tinha dado. Talvez se eles soubessem que os presentes logo foram dados por Eli, eles ficassem segurando. Mas como eles não sabiam exatamente, eles logo se esqueceram e largaram de lado. Então, quantas ferramentas nós temos e que às vezes a gente deixa de lado? A gente larga para lá, né? Talvez por não ter a dimensão de que elas nos foram dadas por Deus e que Deus quer que a gente use elas para fazer aquilo que Ele espera de nós, né? Se a gente não tem clareza, né? Se às vezes a gente ficar um pouco em dúvida sobre quais são essas ferramentas, sobre o que Deus quer que eu faça, faça como os chulingos, suba a colina, né? Vá até Eli e pergunte. Sejamos como as crianças perguntadeiras, né? Não vamos ficar remoendo ali, batendo cabeça, tentando dificultar o que às vezes é muito simples. Se a gente não tem essa clareza, vamos perguntar, né? Pergunta para Deus, pergunta, e Ele vai trazer, Ele vai dar a clareza daquilo que a gente precisa. Os chulingos eram meio atrapalhados, mas eles sabiam quem era Eli e sabiam onde encontrá-lo. Então, às vezes, a gente pode se atrapalhar um pouco. Às vezes, a gente é meio atrapalhado mesmo, meio acelerado, meio desajeitado. Mas, se a gente souber quem Deus é, se a gente tiver essa certeza das nossas vidas, dos nossos corações, a gente sabe onde encontrá-lo, a gente vai até Ele, Ele vai trazer a clareza, vai trazer a revelação, a gente vai entender o que a gente tem nas mãos e a gente vai entender as pistas que Ele tem deixado e aquilo que é para a gente fazer. Para fechar, eu queria reforçar com vocês esses pontos. Conhecendo quem Deus é, relacionamento, descobrindo quem nós somos, identidade, nós nos ocuparemos com o que Ele quer, propósito. Então, que a gente possa ser intencional, todos os dias, o tempo todo, né? Não vamos passar por aí achando que, isso aqui só mais esse, só isso aqui, deixa de lado, né? Vamos ser intencional nas nossas conversas, vamos ser intencional na nossa maneira de agir. Às vezes, são pequenos detalhes, mas vão fazer diferença na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas com quem a gente caminha, dos cafés que a gente toma, das vidas, né, da maneira como a gente se relaciona. Então, que a gente possa ser intencional, que a gente possa conhecer quem Deus é, se relacionar, descobrir quem nós somos, ter certeza da nossa identidade e nos ocupar com o que Ele quer, cumprir o nosso propósito, seguindo as pistas e as placas que já estão aí, estão na frente de cada um de nós. Amém?